Programa Consciência Espírita de hoje, atendendo a dezenas de e-mails que nós recebemos, nós estamos falando hoje sobre o impacto das drogas no corpo físico e espiritual. E para falar desse tema tão importante para a saúde da nossa família, para a saúde da nossa sociedade, nós convidamos o Dr. Joel Beraldo, que é médico homeopata, dirigente espírita, orador espírita, colaborador da Federação Espírita do Estado de São Paulo e que vem para nós e que está aqui conosco hoje, vem trazer para nós mais alguns esclarecimentos sobre essa questão tão decisiva para o nosso bem-estar. Doutor Joel, que bom que o senhor está aqui. Agradecemos mais uma vez a possibilidade de estarmos aqui e é uma alegria para nós estarmos nesse programa Consciência Espírita novamente. E vamos hoje conversar sobre o impacto das drogas para a juventude e para a sociedade. Doutor Joel, conversando com os jovens, nós escutamos algumas coisas alarmantes. Eu escutei ainda essa semana um jovem forte, disposto, estudioso, dizer assim, não, mas a droga, a maconha, referindo-se à maconha. A maconha é consumida normalmente no primeiro mundo. A maconha, se consumida uma vez por semana, de vez em quando, não faz mal nenhum. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Joel Beraldo? Ouvimos sempre esse tipo de afirmação. Inclusive, alguns que afirmam que a maconha não faz tanto mal quanto o cigarro. Mas nós sabemos que as duas drogas, tanto o cigarro quanto a maconha, causam males à saúde, causam dependência física, dependência psíquica e vão produzir danos. E a maconha causa danos maiores ainda, principalmente na memória do indivíduo que a utiliza. A memória vai ficando prejudicada e com o tempo o indivíduo vai tendo dificuldades no aprendizado, na escola, no trabalho e toda uma dificuldade social. Além do que, a maconha é o primeiro degrau para que o indivíduo entre no mundo das drogas e depois vá se utilizando de drogas cada vez mais severas, mais graves, mais perigosas. Doutor Joel, algumas pessoas rebatem essa colocação científica do senhor de que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Eles dizem assim, não, eu vou continuar, eu sou fumante de maconha e vou continuar assim a vida inteira. Mas existe um agravante por trás disso, a revelia do dependente químico. Qual é esse agravante, doutor, que leva essa pessoa a drogas mais pesadas? O indivíduo que utiliza qualquer droga, seja álcool, seja o cigarro, seja a maconha ou outras drogas, ele tem o prazer de uma forma muito rápida, muito fácil. Obtém prazer sem fazer qualquer esforço. E assim ele tem a necessidade de buscar mais prazer em outras drogas que são mais fortes, que produzem outros efeitos emocionais ou psicológicos. No começo, ele pode buscar segurança, ele pode ficar mais eufórico, mais valente, mas depois ele fica dependente, ele fica viciado e precisa cada vez mais de drogas mais potentes ou então doses maiores para que ele se sinta bem, para que ele obtenha esse prazer fácil. E chega um momento que o organismo não reage mais, doutor? O organismo tem seus mecanismos de compensação, mas quando que a pessoa utiliza drogas em grande quantidade, vai tendo repercussões físicas importantíssimas, inclusive na parte cardíaca. Um indivíduo que se droga com a cocaína, numa grande quantidade, e fica quieto, não tem nenhum problema, ele fica bem. Mas se ele se droga numa overdose e depois vai fazer um esporte, vai jogar um futebol, vai fazer qualquer exercício, ele pode ter uma arritmia cardíaca fatal. E ele morre ainda jovem, ainda forte, sem muitos danos físicos aparentes. Mas ele morre porque utilizou uma grande quantidade de cocaína e foi fazer um exercício físico. Ou seja, ele agravou, ele colocou o organismo para funcionar a todo esforço e aí ele ocasionou esse rompimento, essa arritmia. Arritmia Cardíaca. Entendi. Que é fatal. Doutor Joel, os números, os dados são alarmantes também em relação ao crack, essa droga que está sendo consumida em grande escala na periferia de São Paulo. O que o senhor tem a dizer sobre o crack? O crack causa um dano muito mais rápido, porque
ele causa danos tanto na mucosa nasal quanto no cérebro. Então ele leva o indivíduo a um vício muito rápido, uma dependência muito rápida. O efeito dele é curto e o indivíduo precisa cada vez mais desse crack. E ele faz qualquer coisa para obter o crack. Então ele pratica crimes, ele rouba, ele prejudica a família para obter cada vez mais o crack. E o crack leva à morte muito precocemente. Doutor Joel, todo esse quadro dramático que o senhor está colocando sem exagero, mas está colocando dentro da realidade, pode eventualmente começar com aquele cigarrinho que é oferecido assim na sala de aula, no pátio escolar, na saída da escola? Os vícios começam quando que alguém oferece, principalmente para um adolescente, um pré-adolescente ou um jovem, que não está seguro, não tem autoestima, então ele aceita qualquer coisa. E assim alguém oferece, alguém fala que não é nada, que não vai fazer nada, que não tem problema algum, só vai se sentir bem e sentir prazer. Então esse indivíduo ainda adolescente, ainda jovem, ele aceita aquele cigarro, aceita a maconha e assim ele sente um prazer. E o indivíduo que é o traficante sempre oferece de graça, para depois criando cobrar. mercado, doutor. Cria um mercado. Começa gratuitamente, depois ele cobra e ele exige. E assim o indivíduo tão jovem torna-se um dependente de alguma droga, rapidamente. Doutor Joel, o senhor é dirigente espírita, o senhor milita na casa espírita. Algumas pessoas estão dizendo aqui que o traficante merece a pena de morte. O senhor que é espírita, que é dirigente espírita, estudioso do espiritismo, o que o senhor tem a dizer? São várias pessoas dizendo isso. Nós não podemos julgar ninguém. Então nós não podemos, de forma alguma, determinar pena de morte para qualquer criminoso, para qualquer pessoa. Só cabe a Deus o julgamento. E Deus, na sua infinita bondade, sempre nos perdoa e perdoa até aos criminosos. E Jesus, no seu Evangelho, nos ensina que devemos amar também os nossos inimigos. Por isso existe a justiça, e a justiça tem seus meios de punição e recondução desses indivíduos que são traficantes para que eles voltem à sociedade, para que eles voltem a ter uma vida digna. Doutor Joel, nós estávamos conversando aqui, eu faço da nossa conversa uma questão aqui aberta publicamente. Doutor Joel, e é muito justo que se fale isso, colocava que nunca o Estado colocou tantos recursos à disposição das famílias e dos dependentes químicos. É isso, não é, doutor? Exatamente. Existem muitas entidades governamentais ou não governamentais, entidades religiosas, que oferecem ao drogado, oferecem às famílias que estão com essa problemática uma assistência muito ampla, toda uma assistência familiar, porque a família precisa de orientação. A família, em geral, fica desnorteada, fica perdida, não sabe o que fazer com o indivíduo que está no caminho das drogas. E muitas vezes a família é um facilitador para que ele continue no mundo das drogas. E as suas ações, muitas vezes, são conflitantes. São ações que não colaboram para que ele saia das drogas, mas para que ele se perpetue nas drogas. Por isso, a orientação dos grupos dessas entidades, governamentais ou não governamentais, ou religiosas, essas equipes multidisciplinares oferecem condições para que a família tome um rumo seguro para que o indivíduo drogado possa se libertar definitivamente desse caminho tão trágico. Eu vou aqui lembrar aos amigos que estão em casa, Dr. Joel referiu-se à assistência espiritual, ao lado da assistência psicológica, da assistência médica. Eu gostaria de lembrar que em São Paulo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo oferece assistência espiritual especialmente voltada aos dependentes químicos. Anote o site da federação. Para mais informações, www.fiesp.org.br. Por telefone, operadora 11 31 15 5544. Nós estamos conversando com o Dr. Joel Beraldo sobre o impacto das drogas, da dependência química no corpo físico e espiritual. Quero agradecer
a participação dos amigos que estão colaborando com o nosso programa, que enviaram as suas mensagens, as suas perguntas, as suas sugestões pelo site, aliás, pelo e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. Continuem mandando sugestões. Eu volto daqui a pouquinho com o Dr. Joel Beraldo sobre a dependência química.